Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, 3 de maio. E o Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Niximbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Hoje, Jornal do Meio-Dia tem a apresentação minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo, diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E hoje nós vamos aqui falar sobre a primeira meia maratona Terra das Escolas, um evento que promete movimentar a nossa cidade e incentivar a prática esportiva. Nós vamos conversar com dois convidados especiais, um deles o Djalma Lúcio Monte da Silva, que já está aqui. Ele é assessor de Relações Institucionais da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. E também estará conversando conosco o professor Eli Cruz, do IFSP, Instituto Federal São Paulo, aqui de Itapetininga. Ele que também, juntamente com o Instituto Federal, vão participar dessa meia maratona. Então, fique com a gente, porque a partir de agora, muito bate-papo aí sobre o esporte, sobre essa meia maratona. Jornal do Meio-Dia. Muito bem, hoje estamos recebendo aqui com muito prazer, querido amigo Djalma Lúcio Monte da Silva, ele que está à frente aí da organização da primeira meia maratona Terra das Escolas e vai contar pra gente aí todos os detalhes deste evento inovador. Djalma, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a você, Antônio, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? É um prazer, estar novamente aqui na Difusora e podendo falar de esporte, né? Eu acho que a meia maratona vai ser uma novidade de Itapetininga, né? Segundo algumas pessoas aí, vai ser a terceira a ser realizada na cidade e a gente está com uma expectativa enorme aí para esse evento. Bom, como é que nasceu a maratona? Como é que nasceu a ideia de implantá-la aqui em Itapetininga e qual o objetivo principal dessa iniciativa? Ela vai, assim, além do esporte? Na verdade, Antônio, a meia maratona, a gente aqui em Itapetininga, aconteceu uma, né, que foi realizada no Clube dos Bancários, porque é a organização da Corrida e Prosear, né, uma equipe que inclusive que a Tuti participava nesse grupo, foi realizada no Bancários há uns tempos atrás, e segundo as pessoas mais que acompanham a corrida de rua, ela foi a segunda que aconteceu na cidade. A primeira aconteceu nos anos 70, 60, segundo algumas pessoas, inclusive meu pai, e quando a gente teve o início do trabalho das corridas de ruas na Secretaria de Esportes, a gente tinha essa ideia de realizar essa meia maratona. E a gente colocou no papel tudo. O ano passado a gente não teve tempo hábil, mas esse ano a gente conseguiu, né, encaixar uma data certinho, fazer um negócio, um trabalho bem com antecedência, que vai ser realizada, né, no dia 18 de maio, no Instituto Federal. 18 de maio. A partir de que horas? A largada está marcada para 6h30 da manhã. A concentração do pessoal a partir das 5h30. E tem um tempo previsto de prova entre 3h30 e 4 horas de prova. Certo. Agora, qual será o percurso? Você lembra de cabeça o percurso que será percorrido aí, o espaço, né? A quilometragem, quantos quilômetros mesmo? A quilometragem é 21 km, né? Uma meia maratona. O percurso, para quem mora em Itapetininga, na verdade, é um percurso, para se dizer, simples, né? É fácil ela sai do Instituto Federal, ele desce, entra à direita sentido Jardim Fogaça ali, vai até um determinado local e retorna.
Para quem conhece também, tem um supermercado próximo lá em cima no Jardim Fogaça, retorna, pega novamente ali a Marginal, Nova Itapetininga, Center Park, Cristo, vai até a entrada da Vila Nastre, antes de chegar na Quintino Bocaiúva. Sobe 5 de novembro, Clube dos Bancários, entra à esquerda sentido CPFL, Chapadinha, a igreja, que são pontos de referência, né? Chapadinha, entrando à esquerda, segue reto. Você vai sair na lateral do Pacaembu, né? Vale São Fernando, entrando a primeira à esquerda novamente na rua Avenida Delfino Filepo, saindo ali naquelas intermediações ali da TAG, passando o viaduto e chegando novamente no Instituto Federal. Dá um percurso de 21,100, que é o que a gente planejou. Na verdade, Antônio, só para destacar, esse percurso é quase igual a essa prova que foi realizada do Correr Prosear, só que é ao contrário, entendeu? Então a gente procurou fazer isso daí juntamente com o trânsito para que não afete muito o trânsito da cidade, né? A partir do momento que o último atleta vai passando, o trânsito já vai sendo liberado. Tá certo. E em relação ao público que deve participar, vocês esperam atingir atletas profissionais também, iniciantes, estudantes? Qual a expectativa? Então, Antônio, as inscrições elas foram realizadas no último sábado. Era sábado e domingo, são 500 inscrições. Dessas 500 foram liberadas no site uma quantidade de 480 no site. 20 inscrições foram repassadas para o Instituto Federal, né? Para alunos e também funcionários, professores. E a gente imaginou que não atingisse em 2 dias essa quantidade. 9 horas da noite, 9h30 da noite, 21h30, as inscrições se encerraram. São 500 inscrições. E hoje, inclusive, a gente está fazendo a entrega dos kits. Hoje e amanhã, esses kits estão sendo entregues na Secretaria de Esportes, né? Tem uma troca solidária, que essa troca vai para o Fundo Social de Itapetininga, que é um macacão de bebê, novo, né? Do tamanho PURN. E pelo que a gente viu pela quantidade de inscrições e pelos atletas que estão inscritos, tem atletas muito bem de ponta ali, inclusive atletas da região, atletas da Itapetininga, e muita gente que vai fazer pela primeira vez a meia maratona. Entendeu? Isso que uma das ideias nossas, a princípio, quanto da realização desse evento, era que trouxesse pessoas fazendo da primeira vez. Muita gente vai fazer pela primeira vez. Então é muito bacana, inclusive a gente está entregando o kit lá. A gente vê muita gente até se preparando já para fazer essa prova. Agora, tem outras instituições também, além do IFSP, participando, aí envolvidas na organização? Não? Então, na verdade, essa organização ela é total da Secretaria de Esportes de Itapetininga, da Prefeitura, juntamente com uma parceria com o Instituto Federal. Certo. Qual que é essa parceria? A gente tem, o Instituto Federal, eles vão ceder o espaço deles, que é um espaço excelente lá, que a gente teve a oportunidade de visitar lá desde a primeira vez que a gente foi, e a parte dos troféus que vão ser cedidos também pelo Instituto Federal. Lá será a premiação, então? Exato, a premiação ela vai ser tudo lá, após a prova. A gente vai procurar fazer um evento bacana lá, informando também que as medalhas, né? As medalhas são da Secretaria de Esportes. Secretaria de Esportes, Prefeitura, toda a parte de logística, a parte de cronometragem, é tudo da Secretaria de Esportes e Prefeitura. O Instituto Federal está cedendo espaço a essa premiação de troféus, né? Sendo medalhas da Secretaria, e cedendo também algumas pessoas que vão apoiar no dia do evento. Agora, você falou do kit, né, de participação. Além disso, os participantes também pagaram uma taxa de inscrição? Não. Como eu falei, essa inscrição, o atleta não foi pago, ele fez inscrição no site. A troca está sendo feita hoje, amanhã, é uma troca solidária. Certo. Ela não envolve valores, não envolve nada. É um macacão de bebê, o atleta vai lá, entrega o macacão e retira o kit. O kit, o que é? O kit é um número de peito e um chip que é utilizado no pé, no tênis, para a cronometragem, né, que é feita. A prefeitura ela tem uma empresa que faz a cronometragem, faz a classificação, e que essa classificação serve sim para a entrega da premiação. E como é que será feita, Djalma, a segurança, o suporte, ali, algum tipo de assistência médica? Terá tudo isso durante a prova? A gente está... Esse ano a gente está tendo a gente tem junto com a gente, né, a Federação Paulista de Atletismo. Eles têm diversas exigências, né, que são feitas, são por eles, né, para que o evento torne-se um evento oficial. A gente tem, sim, o posto médico que vai ter que ficar fixo no local, a gente vai ter que ter 2 ambulâncias no evento,
vai ter que ter também posto onde o pessoal vai de guarda volumes. Então é um negócio que a federação ela exige diversos itens, mas que faz com que a prova torne-se uma prova, ela torne-se uma prova oficial, entendeu? Então, inclusive, a gente está finalizando o seguro atleta, certo. Tudo para que isso, a federação quer que ela emite. Ela emite um documento, chama-se um permite, e as provas aqui em Itapetininga, principalmente, não pode ser realizado prova sem essa autorização da federação. Inclusive, não só provas como treinões, né? Treinões de grande proporção, em que seja um espaço público, né? Em vias públicas, ele tem que ter essa liberação da federação. Ou seja, a Guarda também Civil vai auxiliar ali no trânsito? Exato. A gente vai ter o apoio da Guarda Municipal, da Guarda Civil, da Polícia Militar. Inclusive, ontem a gente conversou com o comandante da Polícia Militar. A gente tem o apoio total do Departamento de Trânsito da Prefeitura, Departamento de Saúde, que é essencial, né? E a próprio Instituto Federal também, eu esqueci até de comentar, o Instituto Federal vai ceder também, além de um pessoal que vai apoiar lá no local do evento, mais 10 pessoas, 10 alunos que vão apoiar também lá no local no dia do evento. Eles, inclusive, vai ter uma banda também deles que vai tocar lá, vai ser um negócio bem bacana no dia do evento. Vai ser muito bacana. Agora, ela é uma prova somente para pessoas adultas? Então, o regulamento da meia maratona, ela não permite atleta menores de 18 anos. Então, na inscrição, a partir do momento que o atleta ele entra no site para fazer a inscrição, já menor de 18 anos ele já é bloqueado. Então, a própria meia maratona, o regulamento oficial não permite atletas menores de 18 anos. Certo, legal. Agora, o Djalma falou, acho que na primeira resposta, ele falou de eventos em que também tiveram aí a participação do pai dele, que foi um atleta muito atuante aí no nosso pedestrianismo, corridas de rua, São Silvestre, à frente, né, do Esporte Clube 15 de Novembro. Nosso abraço aí ao nosso querido amigo, pai do Djalma, né, o Ficão, que deve estar aí nos ouvindo, nos assistindo lá, né, e embora hoje já com uma idade aí acima dos 80, né, ele... Ou não chegou nos 80 ainda, Djalma? Não, chegou sim. Meu pai hoje está com 86 anos, indo para 87 em outubro. E com as limitações da idade, claro, ele não corre mais, mas ele está sempre de olho aí. E o Djalma, né, dando sequência ao trabalho que o pai fez muito bem por muitos anos, né? Meu pai, ele desde os anos 60, né? Ele vem junto aí na corrida de rua da cidade. A gente teve oportunidade, eu inclusive com ele tive oportunidade diversas vezes de acompanhar ele na corrida da rádio, que chama Pedro Correia Franco. Isso. A rádio na Quintino Bocaiúva, mais ali em cima. Então, desde os anos 60 ele está envolvido na corrida. Hoje não corre mais, não consegue mais. Ele sempre está junto com a gente lá, envolvido com o pessoal lá no grupo de corrida. E todos os eventos, né? Todo mundo conhece ele, então é super bacana. Legal mesmo. Bom, a gente vai chamar um pequeno intervalo e a gente já volta aí conversando mais com o Djalma Lúcio Monte, falando sobre, né, essa meia maratona que vai acontecer aqui em Itapetininga já no dia 18 de maio. Não desligue, não saia daí, a gente volta já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Voltando com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje conversando aqui com o Djalma Lúcio Monte da Silva, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. O Djalma, ainda falando sobre a meia maratona, queria que você falasse para a gente qual o papel da comunidade escolar nesse projeto. Na verdade, a escola que está envolvida totalmente nesse evento é o Instituto Federal. Então, eu acredito que alguns alunos, inclusive professores, não só daqui de Itapetininga, como de fora também, de outras cidades, eu acredito que devem estar presentes nesse evento e sendo uma novidade também para o Instituto, né? Que é a primeira vez que eles se unem à Secretaria de Esportes, à Prefeitura,
para a realização desse evento. E existe intenção, Djalma, de transformar essa meia maratona aí em um evento anual? Então, essa meia maratona, na verdade, como a gente falou no começo, né? A gente sempre teve essa ideia e aproveitando para agradecer, né? O secretário Costa, que abraçou, né, totalmente, mais para o pessoal da Secretaria de Esportes, lá, o pessoal que trabalha internamente da administração. E a intenção, sim, é colocar no calendário, entrar no calendário já, eu acho que já deve estar no calendário do ano que vem, 2026, que é uma prova, tipo, hoje novidade, mas é uma prova que pode se tornar, assim, uma prova tradicional na cidade. E por que não, lá na frente, a gente pensar numa maratona, né? Eu acho que o primeiro passo está sendo dado e o ano que vem, por que não? A gente tentar, assim, junto com a meia e fazer a meia e uma maratona junto. Eu acho que seria super bacana. Queria que você nos dissesse também qual o legado que vocês esperam deixar a partir aí dessa primeira edição. Então, muita gente às vezes tem ideias, começa a correr, faz o 5 km, logo faz o 10. Mas muitas pessoas, às vezes, tem um pouco de medo, entendeu? De partir para uma quilometragem maior. E acho que essa prova, pelo motivo de ser Itapetininga, muitas pessoas conhecerem já percurso, elas estão se unindo, eu vejo muitas pessoas, amigos, se unindo para fazer a prova. Então, acho que isso aí vai deixar um legado assim, muito bacana, porque muitas pessoas vão perder aquele medo, realmente, de fazer uma prova maior. Quando se trata de uma distância mais longa, a pessoa fica meio insegura, né? Com certeza, porque o 21, muitas pessoas que Itapetininga, a maioria das corridas são de 5 km, e você partir de um 5 ou 10, geralmente que tem, para um 21, é um pouco mais até do dobro, mas é muito bacana. Eu acho que isso aí principalmente no final da prova, acredito que muita gente vai se sentir até emocionada pelo motivo, né, de completar um percurso que nunca imaginava ter feito. E apesar de ser um percurso longo, né, parece que não tem assim locais de muito assim aclive, muito acentuado, né? Na verdade tem um pedaço, Jardim Fogaça, que tem logo na largada, mas ali o pessoal está bem. E 5 de novembro, né? Que a 5 de novembro tem um pedaço ali de avenida, geralmente, que ela é um pedaço de... Não é muito forte, mas é subida. Mas é subida. Realmente tem uma elevação grande. É verdade. Agora, quais os principais ou maiores desafios enfrentados até agora na organização dessa prova? Na verdade, Antônio, a gente está se programando faz tempo já para esse evento, entendeu? Mas existem muitos pontos aí, e principalmente eu acho que é o de segurança, né? Segurança dos atletas e colocar também dentro da prova tudo que uma meia maratona exige. Não completamente, não tipo igual umas provas que tem tipo de primeiro nível, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Mas a gente vai colocar, só para efeito de informação, a gente vai colocar no percurso 2 pontos de banheiro químico, masculino e feminino, e 2 pontos no percurso. A gente vai ter 6 pontos de hidratação. Que bom. Dentro desses 6 pontos de hidratação, fora o final, que vai ser o 7º final da prova, a gente vai ter, no meio do percurso, um ponto de gel, de carbogel, carboidrato. A gente vai ter um ponto de isotônico, que é o que ajuda muito o atleta. E o isotônico no final também, juntamente com uma fruta. Isso daí, o atleta terminando o evento, ele recebe lá mais sua água, a sua fruta, a sua medalha e o seu isotônico. Então a gente se preparou, mas pensando bastante no atleta, inclusive no percurso, no que o atleta vai passar no percurso, né? Além da perda de líquido, né, durante a corrida, ele perde outros nutrientes do corpo e repondo, né? Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre inscrições, né? Parece que já preencheu aí o número de participantes esperados, mas vamos dizer que ainda tem a possibilidade de alguém se inscrever ainda? Então, como eu disse, as inscrições elas se encerraram no sábado, né? Hoje e amanhã estão sendo entregues os kits. Certo. E a gente não tem ainda previsão se haverá segundo lote. Por quê? Porque a gente tem que aguardar a retirada desses kits que estão sendo feitos, né? Para ver sim se ficarão kits sem ser retirados, para daí sim abrir o segundo lote. Então a gente vai esperar ainda até amanhã à tarde para tomar essa decisão se realmente vai ter o segundo lote ou não. Entendeu? Muito bem. Porque a adesão de retirada geralmente está sendo muito grande. Hoje, inclusive, eu fiquei na retirada de manhã junto com o pessoal lá e está tendo uma adesão muito grande de retirada de kits. Então a gente torce, né, para que quanto menos kits fiquem lá e a gente não precise abrir o segundo lote.
Muito bem. Agora, há categorias diferentes, você falou que somente adultos, mas vai ter ambos os sexos, né, separados ou vai... Sim, então, o que a gente tomou consciência de que o Instituto Federal resolveu, a parceria que a gente fez, ficou bacana por esse motivo. As categorias são masculino e feminino, de verdade, a gente vai dar uma premiação geral, até o 5º colocado, geral masculino e feminino, certo. E vai dar uma premiação também até o 5º colocado por categoria. Quais são as categorias? 18 a 29 anos, tá. de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 70 a mais. Então, vão ser uma quantidade de 70 troféus que vão ser distribuídos, né? Vão ser destinados aos atletas. E, como eu disse, acho que o troféu está sendo confeccionado pelo Instituto Federal, um troféu bacana, espelhado, já um troféu moderno. E vai ser muito bacana, porque a categoria, na verdade, o que a gente está pensando? A gente pensou que você, colocando premiação na categoria, você consegue atrair mais atletas e dar um incentivo maior, né? Principalmente aqueles que correm num nível maior. E a medalha, que já está sendo confeccionada, a Secretaria de Esportes, a gente preparou uma medalha bacana, uma fita bacana, porque trata-se de um 21, né? E como eu já disse, muita gente está fazendo pela primeira vez. Isso, legal. Bom, então, dia 18 de maio, a partir das 6h30 da manhã, concentração no Instituto Federal, IFSP, ali na Vila Asen, e aí todo esse percurso, então, que o Djalma já nos descreveu nessa meia maratona, primeira meia maratona Terra das Escolas, que acontece, então, vai acontecer aqui em Itapetininga. Djalma, muito obrigado pela sua participação, leva nosso abraço lá, né, aos seus familiares, especialmente ao Ficão, né, e também ao tio, né, tio Lázaro Monte, que foi nosso colega aqui de Tempo para os Esportes. Um abraço também ao Toninho da Caixa, que sempre participou aí de corridas de rua, né, envolvido com o pedestrianismo, né, agora momentaneamente aí afastado das atividades atléticas, né, mas sempre nosso querido amigo atleta, Toninho da Caixa, Lázaro, Ficão e tudo mais. Bom, Djalma, então para finalizar aqui, queria que você deixasse para a gente uma mensagem aí aos atletas, aqueles que estão iniciando ou aqueles que estão pensando em de repente se envolver aí nessa atividade que exige bastante fisicamente, né? Então, a gente espera, né, que o pessoal, que mesmo as pessoas ainda que não conseguiram se inscrever, que possam, né, acompanhar esse evento, e aos que se inscreveram, que vão participar, principalmente aqueles que vão pela primeira vez, que possam, né, fazer uma boa prova, que é um evento diferente, na verdade, que o que vale, acho que para a maioria das pessoas, é concluir a prova. E chegar no final, e como eu já disse, a Corrida Itapetininga, ela cresceu muito, das cidades da região aqui mais tem adeptos, né, a corrida de rua, e a gente espera, né, que Deus nos abençoe e que possa dar tudo certo lá no dia. Amém, vai dar sim, se Deus quiser, e Ele quer, né, com certeza a meia maratona já é um sucesso, né, e será um marco importante para a nossa cidade. Djalma, obrigado, leva um abraço a todo o pessoal lá da Secretaria Municipal de Esportes, ao secretário Costa, né, que também é um dedicado esportista. Obrigado, Djalma. Obrigado, eu que tenho que agradecer, né, mais uma vez o convite aí, a gente está à disposição. Sempre que a gente for chamado, a gente vai estar aqui. Eu não posso esquecer de mandar um abraço para minha esposa, né, para meu pai, como você disse, para meus filhos, e para todo o pessoal, né, que da secretaria, que apoiou, abraçou essa ideia, da prefeitura, ao prefeito Jefferson, que também, desde o primeiro dia que a gente teve essa ideia aí, juntamente com o secretário, abraçou a ideia também. E, como eu já disse, né, a gente está à disposição e de torcer para que tudo dê certo no dia lá, e se Deus vai ajudar, vai estar tudo certo. Vai sim. Um abraço então a todos. Obrigado. Fique ligado, a gente volta já conversando com o professor Eli Cruz, também aí sobre a corrida, sobre a prova. Eli que vem falar em nome do IFSP. Até já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado.
Agora vamos conversar aqui com outro professor. Nós falamos no bloco anterior com o Djalma Monte. Agora estamos recebendo aqui o professor Eli Cruz. Ele é professor da área de mecânica do IFSP e é um dos participantes, né? Será um dos participantes da meia maratona Terra das Escolas. E ele vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória no esporte, como é que está se preparando, como é que se envolveu aí nesse desafio. Professor Eli, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Como é que surgiu, como é que despertou aí o seu interesse pela corrida e por esportes de uma maneira geral? Boa tarde a todos, boa tarde, Antônio, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando e principalmente desse envolvimento com esporte que é saúde, esporte que é bem-estar. E o meu envolvimento com o esporte começa exatamente nessa linha. Então, sempre fui uma pessoa muito acadêmica, então sempre muito focado nos estudos. E nesse decorrer percebi que deixei a saúde um pouco de lado. Mais ou menos em 2015 já estava ali no IFSP. Já tá indo para 10 anos então. Isso, mais ou menos ali por 2015 eu parei e falei assim, eu preciso me movimentar, fazer alguma atividade. E nessa tava uma febre, inclusive, na época, uma febre boa da questão das corridas de rua. Comecei a participar de um grupo na cidade então, em que eu morava, uma assessoria. Então, aquela energia de correr em grupo, aqueles desafios foram aumentando, né? E acredito que todo mundo inicia ali 3, 5 quilômetros, daí quando você começa a ver que você é capaz, você aumenta, aí você fala, quero uma São Silvestre, quero uma outra prova, e nisso foi, lógico, com toda uma preparação física, com todo um acompanhamento, inclusive com médicos, nutricionistas, preparadores físicos, fui evoluindo aí dentro do esporte, mas sempre como um hobby, com uma busca pela saúde. E até agora, 10 anos aí que começou a praticar o esporte, corrida e tudo mais, já participou de alguma outra competição importante? Nesse tempo, a gente faz assim, posso dividir um pré-pandemia e um pós-pandemia, né? Então, antes da pandemia, estava ali numa preparação, então já tive a oportunidade de participar de 2 São Silvestres. Poxa. Então, são provas aí, eu acho que todo mundo, quando vê ali virada de ano, é uma prova que é um sonho de todo corredor. Também já participei de 2 meia maratonas, então acredito que foram as provas de maiores distâncias aí que eu tive a oportunidade de participar, fora outros trajetos, circuitos e copas que iam acontecendo ali na região onde eu morava. Legal. E agora, morando aqui em Itapetininga, resolveu se envolver também aí na meia maratona Terra das Escolas. O que motivou o senhor a participar? Essa maratona tem uma representação muito especial para mim. Me mudei para Itapetininga em torno de 2020, 2021 e saindo da pandemia, querendo retomar ali a prática do esporte, em 2022 eu descobri um câncer de tireoide. Então, aquilo foi um impacto muito grande, fiz a operação, passei todo o tratamento, só que isso mexeu muito com o metabolismo, muito com ganhei peso, perdi totalmente aquele preparo que eu estava. E dentro dessa preparação, comecei ali, então, novamente ajustando remédios, novamente buscando tratamentos aí com a preparação física, com o nutricionista. E quando surgiu, então, essa meia maratona, eu falei assim, vai marcar o meu retorno a provas de longa distância. Porque desde então, desde a cirurgia, eu tenho participado, ou tenho tentado participar de provas mais curtas, e para mim vai ser uma superação. Não estou ainda no meu físico ideal, mas vai marcar o meu retorno a
a provas de maiores distâncias. Muito bem, seja bem-vindo então aí a provas mais longas, parabéns por essa primeira vitória, né, que é vencer o medo, vencer a insegurança, vencer a doença, vencer os próprios limites e aí depois se posicionar para vencer também os concorrentes, os competidores, né, e agora já é essa a próxima meta. Como é que está sendo a sua preparação física, preparação emocional para essa prova? Bem, a nível de preparação física, isso é muito importante. Aqueles que queiram participar... um tempo para treinar diariamente? Sim, é difícil, mas para aqueles que têm interesse pela corrida, de participar, é muito importante essa preparação, porque não é só chegar e correr. Eu tenho aí o acompanhamento de 2 equipes aí para essa preparação física, onde são feitas planilhas, você tem ali as distâncias que você vai correr, a forma, os educativos. Então eu tenho me preparado dessa forma, né? E o que conta muito é o emocional, né? Porque você pensar 21 quilômetros é uma distância bem grande, então você vai também trabalhando na sua mente assim, ó, eu sou capaz, você vai pondo metas, por exemplo, eu vou correr até 15, eu faço isso até 17, então eu acho que o físico conta muito, mas o emocional, porque no meu caso serão aí pelo menos 2 horas e alguma coisa de prova, então eu já estou preparando a mente para poder alcançar esse objetivo. Preparar muito bem a respiração, né? Respiração, a hidratação, o físico. Isso. Agora, queria que o senhor falasse um pouquinho, claro que já falou, né, como é que surgiu e por quê, mas sobre a importância, né, do esporte na sua vida pessoal, o que ela lhe trouxe aí de ganho? Bem, primeiro a minha esposa, a gente se conheceu nessa realidade do esporte. Que maravilha. Então, ela inclusive é educadora física, a gente sempre teve muito essa afinidade. E como eu comentei, eu sempre tive uma vida muito acadêmica, então entre graduação, mestrado, doutorado, os estudos, isso em alguns momentos a mente ficava extremamente ocupada ou extremamente cansada. E o esporte, dentro disso, era uma válvula de escape. Então, às vezes eu estava com a cabeça tão em algum assunto ali relacionado à área técnica, eu falava, não, vou correr. Aí você sai, você corre, você espairece, o físico volta renovado aí para que a mente possa continuar a trabalhar. Agora, participar de um evento como esse, como professor, como atleta também, tem assim algum significado especial? Pode inspirar outras pessoas? Seus alunos, por exemplo? É muito especial. Eu tenho conversado muito com meus colegas de trabalho, outros professores, outros servidores, tentando motivá-los, né? A gente brinca que sempre que tem alguém que é atleta amador, um corredor de rua ou que faça algum esporte, ele sempre quer trazer outras pessoas. Então eu espero que com essa participação eu consiga motivar outros para em outras provas que sei que teremos mais meias maratonas aqui na nossa cidade. A gente abre esse ciclo com essa prova agora, meia das escolas, mas que em anos posteriores possamos ter uma participação mais maciça de colegas, alunos e quem queira aceitar esse desafio. Agora, qual o papel a gente está falando da sua experiência pessoal, do seu envolvimento com essa corrida, mas assim, qual o papel da instituição IFSP na valorização também de um evento dessa natureza? Essa meia maratona ela tem um significado muito especial para nós do IFE, porque ela marca parte das nossas comemorações de 15 anos em Itapetininga. E o IFE, o IFSP, ele sempre ele carrega essa missão de uma formação integral. Então, dentro dessa formação integral, dentro desse objetivo, está também a questão da saúde, do bem-estar. Então, eu vejo como muito positivo esse envolvimento da instituição no apoio de um evento como esse, né? E trazendo também para os nossos alunos, para os nossos servidores, a importância do exercício físico na nossa vida cotidiana.
E se vier uma medalhazinha, um troféuzinho, também nada mal, né? Não, eu não tenho essa pretensão. O pessoal aqui da cidade, a gente participa de algumas provas, o pessoal que corre muito forte. Mas isso que é o legal na corrida de rua. Nós estamos ali pela superação, nós estamos ali pelo cumprir os objetivos. Então é muito comum você ver nas provas um apoiando o outro. Às vezes a gente vê na televisão, no YouTube, essas cenas de um carregando o outro, mas isso acontece de verdade, né? Então você vê que está todo mundo ali solidário, todo mundo querendo que todos completem essa prova. Então meu objetivo está sendo para superação e completar a prova. Agora, não pode exagerar no café da manhã, né? Tem que ser meio... Ou tem que se alimentar bem? Precisa, a gente é uma prova aí, como eu disse, vai passar aí de 2 horas, então... Tem toda uma preparação entre a alimentação pré-prova, no dia da prova, é lógico, você tem que ter ali o equilíbrio do que você vai consumir, os grupos alimentares. Durante a prova também, nós temos aí todo um planejamento do que vai consumir, o que vai repor, o que vai beber ou comer. E depois que termina a prova é só alegria. Daí vamos para aí galera. É o churrasco, aí é a diversão, aí é curtir. É verdade. Professor Eli, muito prazer conversar com o senhor, entrevistá-lo, ver aí o seu otimismo, sua expectativa em relação à participação aí nessa meia maratona, nessa mini... meia maratona, meu. Quase que eu falei mini maratona, não é? Meia maratona. Até porque é mais longa que a São Silvestre, né? Sim, São Silvestre são 15, né? Isso, a meia maratona são essa 21. Aqui dá 21, né? Então, a gente quer pedir para o senhor, para encerrar, professor, que o senhor deixe para a gente aí um conselho, uma dica para quem está pretendendo começar, ou quem está, de repente, começando a praticar aí a corrida de rua, né? Como é que deve se portar, o que o senhor orientaria? Primeiramente, convidar a você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, que hoje leva uma vida sedentária, procure fazer algum exercício, procure fazer algum esporte, isso traz saúde, isso traz bem-estar. Optando pela corrida de rua, procure um profissional da educação física que possa te orientar, ele vai te orientar quanto a quais exercícios deve fazer. Procure trabalhar sempre dentro dos seus limites, procure ter um acompanhamento médico também, para saber, para que a gente trabalhe sempre na segurança, sempre em algo saudável. E melhor de tudo, pratique, venha, faça, comece, não importa a distância, se vai ser 1, 2 quilômetros, se vão ser 10, se vão ser 15, o importante é estar em movimento. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado, prazer conversar com o senhor e sucesso lá então na participação. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado a todos. Legal. Olha, e não se esqueçam que já falamos aqui de corrida, falamos de atletas, né? Amanhã tem a caminhada do mês das mães, caminhada especial do mês das mães, inclusive promovida aqui pela Superdifusora. Amanhã, domingo, concentração cedinho, 7 horas da manhã, lá no Tenda Atacado. E depois aí a largada, tal, até a Universidade São Caetano do Sul, onde haverá um cafezão da manhã lá para os participantes, ok? Então, para você que vai participar também, né, saúde, sucesso, muita dedicação e muita solidariedade também. Bom, e assim nós vamos encerrando o nosso Jornal do Meio-Dia especial deste sábado. Hoje falamos aí sobre a primeira meia maratona Terra das Escolas, um evento que vai unir esporte, educação e saúde aqui em Itapetininga. Nosso muito obrigado mais uma vez ao professor Djalma Lúcio Monte da Silva, professor, né, e integrante lá da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, responsável pela organização da meia maratona, e conversando agora finalmente com o professor Eli Cruz do IFSP. Muito obrigado a eles pela presença, agradecemos também a você que nos acompanhou, que ficou com a gente até agora. Um excelente final de sábado, maravilhoso domingo e até segunda-feira com mais um Jornal do Meio-Dia. Até lá.